Se liga, ele vai te tocar. Se você se liga, se liga, se liga, ele vai te tocar. Se você se liga, se liga, se liga, ele vai te tocar. Se você se liga, se liga, se liga, ele vai te tocar. Se estás enfermo, ele vai curar. Se não é batizado com o Espírito Santo, ele vai batizar. Se estás com problema, deixa a muralha agora cair. Ó irmão, não temas, o Deus em você é presente aqui. Glória a Deus, aleluia! Que bom, meu amado irmão, mas que bom ter você aqui para mais esse culto em honra, glória e louvor ao Senhor. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é forte e todo-poderoso, Deus é sábio e uma fonte infinita de sabedoria, porque esse Deus é rico, rico em abundância, rico em bonâncias, rico em felicidade, em sucesso, em vitória, porque Ele é o Senhor da guerra, o Senhor da vitória. Glória a Deus, aleluia! Meu amado irmão, minha amada irmã, que bom ter você aqui hoje para mais esse culto, para a honra e glória do Senhor. Agora eu quero te falar uma coisa. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. Porque Jesus deu um sermão na montanha lá que você precisa ver. Que maravilha que foi! Uns ensinamentos profundos de Jesus Cristo. Você vai ver tudo isso no culto de hoje. Mas vamos fazer a oração. Você sabe que esse mesmo Jesus, esse Jesus maravilhoso, que foi lá para a montanha, ele foi lá para a montanha para dar aquele sermão, ele falou assim, ó: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Presta atenção no culto, porque o sermão da montanha é muito interessante para colocar na tua vida e ser aplicado no dia a dia. Imagina o seguinte, imagina que todos nós vamos passar por um julgamento. Todo mundo vai passar pelo julgamento. E acontece que o julgamento de Deus é justo. Não tem jeito de driblar o julgamento de Deus. Não tem jeito de dar um nó, não tem jeito de enganar e falar, não, ali eu dou um jeitinho, Não é bem assim não, porque Deus é justo. Olha o que Jesus falou lá no Sermão da Montanha. Presta atenção nas frases. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você é misericordioso? Mas que bom, então você vai alcançar misericórdia. Felizes são aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Você tem fome e sede de justiça? Tem! Que bom! Então seja justo. É aí que começa a justiça, em você. Seja justo. Eu estou te explicando como é que funcionam os ensinamentos de Jesus. Aí ele falou assim, ó: não julgueis e não será julgado. Porque do mesmo modo que você julgar, você será julgado. Com o mesmo peso, com a mesma medida que você usar, será usado você também. Você será pesado nessa mesma medida. Agora eu quero te falar, como é que é o seu julgamento? Você sai julgando os outros, você ouve um comentário, não, fulano lá fez isso, bateu na mulher, fez mais aquilo, você já sai tacando pedra. Não, esse caboclo tem que ser preso, esse tem que morrer, tem que aquilo. Cuidado com isso. Porque o mesmo peso, a mesma medida, você vai passar por ela. Aquele julgamento que você profere do irmão vai ser revestido para você. Porque Deus vai olhar, não, mas por que você condenou fulano aqui e fez algo parecido, quase igual? Ou então você fez algo que não é igual, mas tem o mesmo peso. Porque na balança de Deus tem hora que você, às vezes são os povos, fulano matou e fulano roubou, você não fez isso, mas você fez outra coisa que tem o mesmo peso. E aí? Porque você vai ser colocado na balança. Melhor não preferir julgamentos injustos contra os outros.
Às vezes você não conhece os dois lados, você não conhece o lado daquele que matou, e o que aquele que morreu fez, você não conhece por que fulano roubou. Não estou avalizando roubar não, não deve roubar de jeito nenhum. Eu mesmo comigo assim, ó, eu tenho um lema aqui, ó, que lugar de ladrão é na cadeia, ou então lá no cemitério. Mas isso aí é um lema, eu não estou fazendo julgamento de ninguém. Na hora de fazer um julgamento indevido, é o seguinte, Deus vai olhar e falar, mas por que você fez isso? Você condenou fulano lá, é você, e você por que você fez isso? Você está me entendendo? Pesos e medida, presta atenção nisso, se liga. E olha o que Jesus falou, vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, de que mais ele servirá? Você tem que ter sabor, você tem que ser sal, salgar esta terra. E daí ele falou mais, vós sois a luz, a lua, que lua nada, a luz, vós sois a luz da terra. Não se pega uma luz e se esconde debaixo da cama, se coloca no candeeiro para iluminar toda a sala. Você está me entendendo? Você tem que ser luz nesse mundo. Você tem que brilhar. Você não pode ficar envergonhado. Você não pode. Você como cristão, como um bom cristão, você não pode ficar envergonhado. Você não pode tocar debaixo da cama e falar, não, eu sou cristão, mas eu tenho vergonha, eu não quero ir lá falar de Jesus, não. Você está me entendendo? Olha aqui para você ter uma noção. Vou te dar um exemplo. Eu também sou tímido. Sou, mas se eu venho cá, faço o meu culto, se for preciso de eu vestir de Maria, eu visto e vem cá. Não tem dessa, eu sou cristão, estou aqui dando meu bom exemplo. Glória a Deus, aleluia. Alguém já pensou o quê? Bom exemplo, vestido de Maria, travestindo? Não, eu vou te tacar preda. Meu amado irmão, minha amada irmã, você não sabe se foi Deus que mandou eu fazer isso? E aí? Você vai tacar pedra e você vai estar tacando pedra em Deus, porque foi Ele que me falou, vai lá, vai de Maria. Às vezes Ele queria te testar, Ele queria testar o preconceito de muita gente. Às vezes Ele está querendo ver quem que é preconceituoso, quem que fala que é cristão, mas no fundo tem aquele preconceito que fala, nem. Quem será que é aquele que fala que é cristão, mas na vida real não é? Porque ser cristão, meu amado irmão, já não estamos falando de Jesus, desse Jesus espetacular, que deu esses ensinamentos maravilhosos. Vamos continuar mais um pouquinho. Ser cristão não é apenas você falar, eu sou cristão. Não é apenas você ir na igreja todo dia, você frequentar os cultos todo dia que tem culto você está lá, você participar. Não é só isso não. Ser cristão é você colocar na tua vida, no dia a dia, na tua casa, na relação com teus familiares, na relação que você convive no dia a dia, se aplicar esses ensinamentos. Que cristão que você é quando você fala que é cristão, vai à igreja, lê a Bíblia, mas aí quando surge uma pequena divergência com alguém, você já está brigando, xingando, esperneando, tacando pedra. Não, essa pessoa é do diabo, pai, Não, calma, não é bem assim não. Às vezes você só teve um pequeno atrito com aquela pessoa, releva. O que Jesus Cristo falou? Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Às vezes você está até certo, está no seu direito, mas nem por isso você vai sair brigando, reliando, intrigando com a outra pessoa. Releva, seja misericordioso, seja generoso, porque a generosidade às vezes não é só em dar também não, é em compreender que às vezes aquele outra pessoa pode estar passando por um problema. Se coloca no lugar daquela pessoa, começa a ter mais empatia. É isso que Jesus estava ensinando. Porque às vezes quando você começa a colocar no lugar daquela pessoa, eu falo, não, às vezes tem hora que a gente tem problema, tem hora que a gente não está assim, pronto para qualquer coisa, tem que relevar, tem que perdoar. Isso é ser cristão de verdade. Ser cristão às vezes é acudir os outros nas necessidades. Às vezes tem alguém passando por muita necessidade. Que tal se você der uma cesta básica? Aí alguém já falou, não, eu não posso dar cesta básica de jeito nenhum. Pois é, mas às vezes tem alguém que está passando mais necessidade do que você. Tem gente que está passando fome. Você está me entendendo? E às vezes você está na fartura, fala, não, eu não quero nem saber. Esse que está passando fome é problema dele. Eu estou cuidando da minha vida aqui, eu estou no meu direito.
Tudo bem, você está no seu direito, mas você pode ser caridoso, você pode ser generoso. Isso é só sugestão, eu estou te dando uma sugestão como ser um bom cristão. Porque um bom cristão, não adianta você pensar que um bom cristão é só frequentar, é só ter uma aparência de bom cristão. Não é assim com Deus. Deus vê o coração, Ele vê que você, além de ver o coração, Ele vê as suas obras. O que Jesus Cristo, aquele Jesus fenomenal, aquele Jesus maravilhoso falou? Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Olha esse Jesus bom, esse Jesus maravilhoso, fala um trem desse. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Agora eu te procuro, quais frutos você está produzindo? Está produzindo os frutos bons, frutos de justiça ou não? Você fica só naquela aparência, naquela religiosidade falsa, aquela religiosidade teatral, porque tem muito disso hoje. Não adianta negar, falar que não tem, mas tem demais da conta. Até pastores, dirigentes de igreja, tem uns que é assim. Não adianta falar. Você sabe por quê? Um dia, Deus me mostrou numa visão. Eu fiquei de boca aberta. Acontece que é o seguinte, que Deus me mostrou nessa visão é o seguinte: o mal está entrelaçado em todas as classes sociais da sociedade, seja na religião, na política, no mundo artístico, no mundo comum das pessoas. Está tudo entremeado, não dá para você separar e falar assim, não, essa organização aqui, essa igreja aqui, não tem ninguém que faz mal, é todo mundo de Deus, está todo mundo salvo. E não dá também para você falar assim, não, daqui desse congresso, desse parlamento aqui, todo mundo é de Deus. Quê? E não dá também para você falar, não, todo mundo é mal, ali é todo mundo, porque está falando de política, todo mundo é podre. Não é bem assim não, tem gente honesta, dedicada a trabalhar em prol do povo. Você sabe, você já viu aquela parábola do joio, do trigo e do joio? É do trigo e do joio, onde fala que o joio está entremeado entre o trigo. Pode ter certeza que é desse jeito. Jesus já sabia o que ele estava falando. Ele contou parábola, mas ele sabia o que ele estava falando. Ele estava falando de pessoas. E porque no mundo é assim, está entremeado. Não adianta falar, não, nessa classe aqui não tem. Não tem maçã podre. Tem. Tem porque ele me mostrou. É desse jeito. Tem umas pessoas que são de... Eu não vou te explicar direito, porque isso é coisas espirituais. Mas tem mais coisas que ele me mostrou. Mas vamos continuar com o nosso culto aqui. Você vai ficar curioso. Aí, deixa eu te falar o seguinte. É desse jeito. Então te cuida. Começa a viver realmente o cristianismo. Começa a ser realmente um bom cristão. Seguir os ensinamentos de Jesus. Olha o que Jesus falou ainda. Vamos concluir esse negócio aqui, vamos para a oração. Porque Jesus maravilhoso ensinou nós a orar também. Olha o que Jesus falou. Ó, faça você aos outros tudo que você quiser que os outros vos façam. Esta é, de fato, a lei e os profetas. Não existe lei diante disso. Essa aí é a lei do amor. Se você tem amor com o seu próximo, se você quer o bem do seu próximo como você quer a ti mesmo, não precisa nem de lei. Você vai seguir a lei do amor, a lei que está no teu coração, que Deus colocou através do Espírito Santo. Você vai querer o bem do seu próximo. Não é apenas falar, não, fulano fez isso, vai se ferrar, vai pro inferno, não quero nem saber. Não é bem assim não, é isso que eu quero te mostrar. Tenha cuidado com os teus julgamentos. Porque o mesmo julgamento que você preferir para o teu próximo, Deus vai colocar ele para você. Vai, porque Deus é assim, Deus é justo, já está na lei de Deus, é universal. Ainda vou te falar mais. Uma vez eu passei por um julgamento. Eu já estamos nesse assunto, eu vou te contar. Eu passei por um julgamento. E o meu julgamento foi o seguinte. Na época eu era jovem ainda, rapaz novo, jovem. E meu pai começou a contar meu pai era profeta. Era um profeta e na época eu não sabia que ele era profeta. Profeta verdadeiro diante de Deus.
ungido, cheio do Espírito Santo. Aí ele começou a contar umas histórias de um homem. Não, porque fulano fez isso e aquilo, e mais aquilo. Histórias boas e histórias más. Aquele monte de história. Ele ia contando aos poucos. Ao longo do... Não foi contado tudo de uma vez, não. Ele ia contando. Aí, à medida que ele ia contando, eu ia julgando esses fatos. Não, mas isso aqui está errado, isso aqui tá certo, mas isso aqui tá errado e tal. E foi isso, ele contando aquele monte de história, passava mão uns dias, contava mão um pouco, e contando história daquele fulano, e fulano é aquilo. Mas aquele fulano, ele errava muito, ele tinha muitas coisas que ele errava. Mas eu fui vendo que aquele fulano, embora os erros, ele tinha muitos acertos e era uma pessoa de Deus, uma pessoa temente a Deus, um fiel a Deus. E por último eu até percebi, eu falei, ele é profeta, não tem jeito, esse homem é melhor do que eu. Eu olhando naquele homem lá do passado, que eu olhava para o futuro, eu falava, esse homem é melhor do que eu, só pelas histórias. Aí chegou um momento que eu tive que proferir um julgamento. Porque aí meu pai falou, não, mas aí, não vou contar essa história não vou contar não. Mas eu quero te dizer o seguinte, no meu julgamento, vou te dar o resultado, vou te dar o veredito. No meu julgamento é o seguinte, eu falei assim, faça o que esse homem fizer, que ele se salve, que ele seja salvo. Porque esse homem, depois de ajudar a salvar tanta gente, esse homem é um profeta de Deus. Se esse homem não salvar um santo, como que eu vou me salvar? E na época eu já queria ser salvo. Eu falei, mas como que eu vou me salvar? Eu também me considerava bom, eu me considerava uma pessoa de Deus. Mas era mais leviano na época, tomava umas, aprontava, de vez em quando passava a mão na bunda de uma mulher. Aí eu falei, mas esse homem, mesmo ele tendo feito isso, era algo, duas coisas graves que ele fez, que estava escrito na Bíblia que não podia fazer. Eu falei, mas mesmo assim, se esse homem não salvar... Só que aí eu fiquei com medo também. Porque quando chegou nessa hora eu falei, pô, a Bíblia fala que não tem salvação para quem faz isso. Mas esse homem merece salvação. Mas agora eu fiquei com medo de Deus. Porque eu falei, se eu falar que esse homem tem que se salvar, Deus vai querer minha cabeça agora. Mas esse homem não pode ir para o inferno só porque ele fez isso. Esse homem é um homem de Deus, é um profeta. Aí eu risquei minha cabeça, risquei meu pescoço. Falei, não, esse homem tem que salvar. Não, ele tem que ir para o céu. Depois de fazer tanto... Ele fazer isso tanto, ajudar tanta gente na salvação, se ele não se salvar, quem vai se salvar? Não, deixa o santo se salvar. Falei isso, mas não sabia nem quem era. Já pensou se eu condeno esse homem? Hoje em dia eu sei. Aquelas histórias que meu pai contava, aquelas fatos que a pessoa cometia, eu cometi. Porque hoje eu já tenho muito mais idade do que aquela época que eu era um rapazinho novo. Eu sei que esses atos foi eu mesmo que cometi. E aí você fala assim, mas seu pai já profetizou naquela época que você ia fazer isso, como é que você ainda fez ainda? Por que você fez? Acontece o seguinte, meu pai profetizou naquela época e acontece que Deus tem um sistema lá que eu não sei o que é ser de Deus ou o que é. Aquilo foi apagado da minha mente. Eu passei um trecho da minha vida sem lembrar dessa história, eu não lembrava mais. Quando eu vim lembrar, eu já tinha feito tudo aquilo, que eu falei, nossa, aquele homem era eu mesmo, eu que sou o profeta, meu Deus do céu, livrei por isso que eu estou te falando, cuidado com os julgamentos, porque Deus é justo. Aquele homem que eu julguei, que graças a Deus eu não condenei, e que eu dei a salvação, sou eu mesmo, não é outro não. Você já viu aquela passagem na Bíblia que fala assim, vós julgarão os anjos? Cuidado com esse julgamento que você vai fazer dos anjos. Porque esse anjo que você vai julgar pode ser você mesmo. Porque eu também sou um anjo vindo do céu. Porque Deus me revelou em meu coração que eu sou um anjo que Ele enviou para a terra, um profeta de luz. Só que na época que eu era mocinho eu não sabia disso. Hoje eu tenho consciência, porque já tenho mais aquela intimidade com Deus. Consigo ouvir o que Deus fala. Porque Deus, não adianta você falar, mas Deus não fala assim não, fala. É porque às vezes você não está pronto para receber a palavra de Deus.
não está conseguindo entender, mas tem gente que já começou a entender, já está entendendo como é que Deus fala. Deus é sutil, presta atenção no que eu vou te falar. Ele fala, e Ele não fala só comigo não, Ele fala com todos os seus filhos, Ele fala no coração, na tua mente, com a sutileza do Espírito Santo. Você tem que estar sensível, você tem que começar a ter intimidade com Deus e começar a sentir o que Ele está falando no teu coração, o que Ele está colocando na tua mente. Às vezes aquele pensamento que fica remoendo na tua cabeça, você fica pensando, você vai sentindo no coração, Deus às vezes dá um toque no teu coração, fica vindo na tua cabeça, você fica remoendo, aquele diálogo interno que você tem, que você acha que você está conversando consigo mesmo. Presta atenção nisso, porque é um dos pontos que Deus mais fala nesses pontos. Deus está falando direto na tua mente, no teu coração, naquele pensamento que fica remoendo, vindo à tona. Às vezes Ele entra aí e está falando, querendo te falar uma saída, querendo te falar contigo, e Ele está falando. Basta você compreender, ter a sensibilidade de entender. Por isso, meu amado irmão, vamos para a oração. Vamos, vocês já entenderam o sentido do verdadeiro cristão. Não, vou complementar com uma frase para nós ir para a oração. Você sabe que Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando chegou para aqueles religiosos da época, porque Jesus também era judeu, mas acontece que o templo judaico era cheio de rituais, de dogmas. Não é dogmas, não se dizia dogmas. Dogmas hoje em dia quem tem é a Igreja Católica. Mas era cheio de rituais da lei de Moisés, que tinha que ser cumprido. Além do que está na Bíblia, na Torá, tinha a tradição da igreja, que tinha que cumprir todos aqueles rituais. Tinha que andar direitinho, observância do sábado e tudo. E aqueles religiosos faziam tudo isso. Cumprir as leis do templo, cumprir as leis, formalidade estética, mas o interior não estava ligado a Deus, o coração não estava ligado a Deus. Por isso que o profeta Isaías falou: esse povo me honra com a boca, mas o seu coração está longe de mim, porque era só de aparência. Não adianta você ser um religioso xarope só de aparência. Jesus Cristo falou assim, sepulcros caiados. É para esses religiosos que vivem só de aparência. O exterior está tudo bonitinho, pintadinho, limpinho. O dentro está tudo podre, cheio de ossos podres, fétidos. Ele ainda falou mais para aqueles fariseus: vocês são como camelos. Engole igual não sei o que. Bom, essa aí. Não, acho que essa passagem eu confundi um pouco. Pera aí, vamos consertar esse negócio aí. O seguinte, o que ele quis dizer é o seguinte: aqueles religiosos da época, tipo os fariseus, doutores da lei, eles eram religiosos sim, eram cumpridores da lei, mas era algo externo, algo formal, teatral. Você está me entendendo? Mas o coração, a sinceridade, a vida do dia a dia, igual tem que ser a do cristão, não era assim. No dia a dia eles faziam mal. No dia a dia eles faziam e escondiam para debaixo do tapete. Nós, como verdadeiros cristãos, bons cristãos, imitadores de Jesus, devemos viver na nossa vida, no dia a dia, e colocar em prática isso na nossa vida, no dia a dia. Porque Jesus falou: todo aquele que ouve estas minhas palavras e coloca em prática é semelhante a um homem prudente, que edificou a tua casa na rocha. Vieram os vendaval e as tempestades, a tua casa continua firme. Mas se você não coloca, ouve essas minhas palavras e não coloca em prática, deixa o vento levar, você é como um homem insensato que construiu a tua casa na areia. Vieram as enchentes e as tempestades, e a tua casa desabou, e grande foi a tua dor. Você está me entendendo o ensinamento profundo de Jesus? Você precisa colocar em prática. Que se você é um cristão só de aparência, você fala, até lê a Bíblia, fala bonito, e parece ser cristão, você anda só engravatado,
tudo. Eu uso um terninho aqui, mas vocês sabem que eu sou popular. Aí você anda assim todo engravatado, parece ser aquela coisa mais linda, aquele cristão perfeito. Mas e no dia a dia? No relacionamento com a esposa, com a família, com os filhos, com os irmãos, com o vizinho, com a vizinha, com os amigos. Como é que é o teu relacionamento? Com aquele que às vezes você nem conhece, mas se aproximou de você por algum motivo. Talvez está precisando de uma ajuda. Como é que você é no seu dia a dia? É isso que Jesus estava falando. No teu dia a dia, no teu relacionamento, no teu emprego, no teu serviço. Como é que você é? Você tem alguma posição lá dentro? Como é que você trata seus subordinados? Trata com respeito, com dignidade de irmão para irmão? É claro, você tem que impor sua autoridade, porque se você tem um cargo de posição, você tem autoridade. Mas impor autoridade sem atrito, sem ficar com aquela rilia, sem querer humilhar. É autoridade verdadeira. Você tem que se impor. Você está me entendendo? É isso que define um verdadeiro cristão. Mas esse Jesus maravilhoso, um dia os discípulos de Jesus chegou para ele e falou assim: Mestre, nos ensina a orar, nos ensina a rezar assim como João Batista ensinou seus discípulos. Aí Jesus, com aquele coraçãozão grande, aquele coração enorme, chegou e falou para os discípulos assim: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, e ali em segredo o Pai te ouvirá. É o Pai que está lá de cima, ele te vê, lá naquele quartinho escuro, naquele cômodo lá, e vai te atender. Não faça igual os hipócritas, os marianos, que gostam de ser ouvidos pela multiplicação de palavras, que gostam de rezar nas esquinas, nas sinagogas, para ser visto pelas pessoas, só para querer aparecer. Não, você vai direto ao Pai, de coração sincero, verdadeiro, e diga. Ainda falou mais. Não precisa ir ficar rodeando o toco. Porque ele acabou de falar aqui. Não precisa ficar rodeando o toco, ir a santo, a Maria, mas não sei quem, não. Vai direto ao Pai. Ele está de braços abertos para te ouvir. E diga: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos fazer a leitura bíblica? Vamos fazer, mas antes de nós fazer essa leitura bíblica, eu quero te falar uma coisa. Abra a tua boquinha, abre e fala assim, ó. Dinheiro abençoado, eu abro a minha mente e o meu coração para que você possa entrar em minha vida em grandes quantidades. Dinheiro abençoado, eu permito que você entre em minha vida em grandes quantidades. Eu permito, eu aceito, eu recebo e eu agradeço por toda boa entrada de dinheiro em minha vida. Din, 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 riquezas. Din, 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 riquezas. Din, 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 riquezas. Obrigado, Deus, por essa riqueza toda, por essa abundância. Meu amado irmão, você sabe por que eu te falei para você falar de fazer isso? Porque eu quero te criar uma mentalidade de riqueza. Eu quero te ver rico. Eu quero te ver rico. Por isso que eu falei isso. Eu quero te ver rico, não tem jeito. Eu quero te ver rico. Porque Deus é o Deus da riqueza, da prosperidade, da abundância. Ainda te falo mais. Pobreza é igual improdutividade. Improdutividade. Uma resistência ao dom natural de Deus, que é a riqueza. Imagina o seguinte, você vê tanto que pobreza não é coisa de Deus. Não é, eu falo com certeza. Pobreza, se você está achando que é virtude, pobreza não é coisa de Deus, é coisa do diabo. Imagina o seguinte, tudo que Deus criou produz riqueza. Se tudo na criação que Deus criou, é só observar. Isso você não precisa nem acreditar na minha palavra, não. Começa a observar a natureza. Tudo produz riqueza.
Se planta um pé de trem, você pega uma sementinha, planta lá, logo ela está florindo, ela está produzindo fruto, produz, multiplica. Isso tudo é riqueza. Se você começa a criar um animal, você começa com um boi e 3 vaquinhas lá, na sua chácarazinha. Loguinho você está com a fazenda lotadinha de animais, porque aquilo ali vai procriando, vai tendo filhote, vai tendo leite, vai gerando renda. Riqueza, em qualquer área. Imagina outro animal que você quer. O que você quer? Galinha? Galinha, você pegou uma galinha só. E se você pegar uma dúzia de ovo que esteja fecundado pelo galo lá, coloca lá, a galinha chocou, já sai aquela renca de pintinho. Nossa, como produz. Glória a Deus, aleluia. Você está me entendendo? Então é coisa de Deus. Agora, pobreza. Você já viu pobreza nas coisas de Deus? Onde? Ah, naquela terra seca lá, aquela terra árida que não produz nada. Aquela terra, porque pobreza está ligado à escassez. Pobreza está ligado à improdutividade. Sempre tem aquela terra que não produz nada. Aquela terra que não produz, você planta, não colhe. Chover, não chove naquela terra. Aquela terra está improdutiva. Como é que se chama dela? Terra seca, terra improdutiva. Coisa do diabo! Agora eu vou te perguntar, você, que tipo de terra que você é? Você é uma terra produtiva, que produz muito? Ou você é uma terra improdutiva, aquela terra seca, que não produz nada, não tem utilidade para nada? Hã? Agora eu quero saber. Porque a única coisa que não produz, só se for a terra seca, que não produz nada. Porque a terra boa é só jogar semente, que já está germinando, produzindo. Eu já fiz muita experiência, é só plantar que produz. Não adianta pensar não, vem, você plantou, cuidou dela, adubou, vai produzir. Não tem erro, produz, é lei natural de Deus, eu estou te falando, riqueza é lei natural de Deus. Bom, então você já falou para a tua riqueza, para a tua saúde agora. Não, porque você tem que estar saudável. Agora eu vou te falar uma coisa. Para você trabalhar duro, produzir essa riqueza, você tem que estar saudável. Não adianta você pensar que não precisa disso, não, superávit. Precisa, você tem que estar saudável. Eu quero te ver saudável também. Se você achar que não precisa, mas eu quero te ver saudável. Então, para a tua saúde, você vai falar assim: abre a boquinha, meu amado irmão, minha amada irmã, e fala: eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo escultural lindo que eu tenho. Obrigado, Pai, porque eu sou saudável. Aí você faz igual o Tarzan, assim, ó. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a oração, não, vamos para a leitura bíblica. Vamos ler só as bem-aventuranças hoje, para não delongar muito. Eu já comentei a respeito, mas vamos ler para vocês verem como é que está na Bíblia as bem-aventuranças. Olha o que Jesus diz. Jesus fenomenal, aquele Jesus maravilhoso, aquele Jesus espetacular, aquele Jesus que tinha milhares de seguidores seguindo ele. Porque Jesus realizava muitos milagres e quer realizar um milagre hoje na tua vida. Vamos entender o que ele falou nas 7 bem-aventuranças. Aliás, 7 bem-aventuranças. Está aqui. Busca o reino e sua justiça. Sermão da montanha. O discurso do Sermão da Montanha. As bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha. Quem quiser acompanhar, está lá na tua Bíblia. Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 12. As bem-aventuranças está lá no capítulo 5, versículo 1 ao 12 do Evangelho de Mateus. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se, e seus discípulos se aproximaram dele. E abrindo a boca, ele os ensinava, dizendo: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados.
Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus, porque foi assim que perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Olha que interessante! Prestar atenção nesses bem-aventuranças. Agora eu vou chamar a atenção por um ponto. Numa dessas bem-aventuranças, o que Jesus falou assim, ó? Jesus falou assim, ó: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Você quer ver Deus? Quer? Que bom! Purifica o teu coração. Purifica que você vai começar a ver Deus. Você vai ver Deus no teu irmão. Você vai ver Deus no profeta Superari. Você vai ver. Porque um dia, nem vou te contar essa história. É o dia que eu vi Deus. Você sabe, não, eu não vou te contar não. Não vou te contar a face de Deus não. Porque eu vi. Eu posso te falar qual que é a face de Deus, mas não vou te contar não. Isso é uma outra história. Para um outro culto. Deixa eu te chamar a atenção mais para um detalhe aqui. Só um momentinho, vou localizar na Bíblia aqui. Só mais essa leiturazinha rápida. Nós já vamos para a Santa Ceia. Tá aqui, ó. Vamos finalizar com esse versículo aqui, ó. Esse versículo aqui é o seguinte, ó. Tá lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Lá no versículo 20. No versículo 20 está escrito assim, ó: porque eu lhes digo, se a justiça de vocês não superar a justiça dos doutores da lei e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Esse versículo eu vou deixar para vocês refletir. Porque olha o que Jesus falou. Você sabe que os fariseus e doutores da lei eram homens extremamente religiosos e cumpridores das leis do templo judaico lá, das leis de Moisés, extremamente religiosos. Jesus falou, se a justiça de vocês não for superior a desses homens, não entrarão no reino dos céus. Olha, Jesus bonzinho, Jesus maravilhoso. Mas olha como é que é o ensinamento de Jesus, a doutrina de Jesus. Por que será que ele falou isso? Se eram homens da lei, homens religiosos, extremamente religiosos. Será que essa religiosidade toda, essa charapada toda que você tem, esse preconceito todo que você tem, vai adiantar para alguma coisa? Que o próprio Jesus falou um negócio desse. Esse moralismo todo, que se você se diz ser uma pessoa do bem, moral, mas quando vê o profeta Superari, fala, nem esse profeta não é de Deus, não. Olha o que é que ele faz. Não, esse profeta veste de mulher. Será que essa religiosidade toda, esse trem seu, é de verdade ou é só estética? Só teatral, só de aparência? Porque aqueles homens eram extremamente religiosos, frequentavam o templo rigorosamente, cumpriam as leis do templo rigorosamente, andava bem vestido e alinhado, fazia as normas perfeitamente. Será que você está indo na igreja só para frequentar?
só para participar. Mas no fundo, no dia a dia, você não é aquele cristão assim, igual pensa. A tua cristandade está correspondendo com a tua aparência que você anda, que você às vezes tem até uma aparência assim boa, não, esse aqui, aí ó, não anda com os noiados, não anda limpinho, anda de terninho, vai para a igreja todo dia. Mas no dia a dia, no teu trabalho, no teu emprego, com a tua família, como que tu é? Eu quero saber. Eu não estou te condenando, não estou te fazendo julgamento. Eu quero saber. Eu quero saber porque eu fico curioso para saber como é que você é no dia a dia. Porque é aí que vai definir se você realmente é cristão. Porque não adianta você falar assim, não, você não me viu todo dia indo para a igreja. Ih, mas e aí? O que isso tem a ver? Esses homens aqui que Jesus falou isso, eles eram extremamente religiosos. Cumpria rigorosamente as instruções do templo lá e tudo. Ia rigorosamente nos cultos. Cumpria lá os mandamentos de Moisés. Até para aquele jovem rico, que era todo certinho, chegou para Jesus. Não, isso eu cumpro em Deus de pequeno. É fichinha para mim. O que mais que eu preciso fazer? Então vai lá. Pega todos os seus bens e dá para os pobres. E vem e me siga. Jesus falou isso não é porque Jesus é contra a riqueza, não. Nada disso. José de Arimateia é um homem muito rico. Para José de Arimateia ele não falou isso. É porque Jesus conhece o coração, o interior. Aquele homem era muito cumpridor da lei e tudo. Mas o teu coração estava ligado às tuas riquezas. Você está me entendendo? Não é que não pode ter. O coração não pode estar pegado. A confiança daquele homem estava nas riquezas, em vez de estar em Deus. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, falou, vai, faz isso. É um teste, uma experiência que Jesus fez com ele. Vai e faz isso e vem e me segue. Vamos ver se você é cristão mesmo. A hora que fez o teste não deu outra. Jesus já conhecia o coração. O rapaz, o jovem rico tinha muita riqueza, baixou a cabeça, saiu descabriado. Agora eu te pergunto, você tem um coração bom, um coração generoso, vai fazer uma doação para a casa de oração Deus seja louvado, pagar um dízimo, contribuir com essa obra verdadeira que é uma obra de Deus. Porque às vezes você fala, não, eu não posso ir presencialmente, mas eu posso contribuir para o profeta chegar mais longe, levar essa palavra poderosa até os confins da terra. Então eu vou deixar o Pix da igreja agora, Pix institucional, não vai nada para a conta do Filho de Deus, Arionide Superari, vai para a conta da igreja. E caiu na conta da igreja, tem que ser destinado para obras da igreja, está documentado. Por isso o Pix da igreja já é o CNPJ da igreja. Vou te passar o CNPJ da igreja, Casa de Oração Deus Seja Louvado. O Pix é o seguinte, Pix CNPJ, cada detalhe até os pontos tem que digitar. Pix 284.789/0001 tracinho no meio 03, que é CNPJ, ó. Vou repetir, 65.284.789/001, que é o 1000 de ré, tracinho 03. CNPJ da igreja, faça sua doação voluntária, de coração, valor que você sentir no coração, não vou estipular, o que Deus tocar no teu coração, pode fazer essa contribuição via Pix, direto no CNPJ, no Pix da igreja. Porque esta igreja também é uma obra de Deus. Um dia Deus chegou para mim e falou assim, você vai trabalhar com fé. Na hora eu nem me entendi muito bem o que ele quis dizer com isso não. Falei, mas trabalhar com fé, Senhor? Meta minha fé para mim trabalhar com fé. Eu já achei que minha fé que estava pouco. Aí mais na frente ele falou assim, porque tem hora que Deus não fala de uma vez não. Eu falei que Deus fala, mas tem hora que ele dá um toque no coração e sai aquele sussurro. Aí ele falou para mim assim, vai me edificar uma igreja, vai me edificar uma casa. Eu falei, vou edificar uma igreja, uma casa? E já comecei a colocar em prática, edificar esta igreja. Já tem tempo que eu estou edificando, plantando essa sementinha no teu coração. Só que acontece o seguinte, eu dei mais um passo nessa edificação da igreja. Eu regularizei toda a igreja. Eu registrei a igreja. A igreja agora tem estatuto social, tem CNPJ, tem contador
Mas isso gera despesa. Agora tem despesa mensal para pagar. E você, como um bom cristão, você pode contribuir com esta obra. Você está me entendendo? Glória a Deus, aleluia. Que Deus seja louvado e para sempre seja louvado. Vamos para a Santa Ceia. A Santa Ceia é o seguinte. A Santa Ceia que nós vamos fazer hoje é um momento eucarístico, um momento com Deus, porque Jesus Cristo é o pão vivo descido do céu. O maná, o próprio Cristo que desceu do céu. Deixa eu te falar o seguinte. Nós vamos fazer Santa Ceia. Tem alguém que está sentindo falta de uma coisa. Tem um que sentiu falta de uma coisa. Eu vi que uma pessoa sentiu falta de uma coisa, eu vou te explicar por causa disso. Tem hora que eu sinto assim, ó. Deus me colocou uma intuição muito forte. Que chega a ser assim, parece que eu até escuto o pensamento. Se eu estiver escutando seu pensamento, não importa não, porque com Deus tem disso. Quando você está muito ligado a Deus, você consegue começar a escutar até o pensamento da pessoa. Não vai pensar que é outra coisa não, é porque com Deus é assim. Ó, Deus tem uma rede. Imagina o seguinte. Deus tem uma rede que quando você conecta com essa rede, você consegue saber até qualquer coisa. E tem hora que até os pensamentos você consegue captar. Aí é o seguinte. É uma rede, é tipo uma rede de computador. Você já imaginou uma rede de computador, que os computadores estão ligados em rede? O que se acessa num, se acessa no outro, acessa no outro, acessa no outro. Com Deus é assim, ele tem tipo uma rede, só que é muito mais eficiente do que a rede de computador. Porque faz parte da onisciência de Deus. Aí deixa eu te falar o seguinte. Tem gente que sentiu falta do microfone. Não, eu vou explicar. Acontece o seguinte, ó. Meu microfone quebrou. Não quer funcionar mais. Aí eu tive que comprar outro. Eu comprei, só que como eu comprei, ele chegou. Só que ele chegou com defeito. Aí eu já mandei lá para trocar, já mandei o pedido para trocar, estou esperando resposta. Aí por enquanto nós vamos fazendo sem microfone. Mas assim que o microfone novo chegar, tem que pagar, é claro. Mas isso eu estou assumindo do meu bolso, não tem problema não. Isso eu mesmo vou pagar, nem não é a igreja. Eu mesmo estou comprando, eu pessoal, filho de Deus comprando, não tem problema não. Nós usamos aqui por destino, não tem problema não. Eu não importo de compartilhar. Aí é o seguinte. Nós vamos fazendo sem microfone até eu conseguir esse microfone novo. Assim que conseguir, nós colocamos microfone. É porque o microfone, você sabe o que é? Você está me ouvindo, você que está do outro lado do canal. Mas o microfone é bom para o pessoal da região, participando, os vizinhos, quem participa, eles gostam de ouvir também. Você está me entendendo? Não é só você. Aí é o seguinte, por isso que é bom ter um microfone. Vamos continuar com a Santa Ceia? Jesus é o pão vivo descido do céu. O maná, o próprio Cristo que desceu do céu. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu. Partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Este é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Deus, por esse momento eucarístico, esse momento de comunhão com o Senhor. Porque a mesa já está posta. Venham todos participar do banquete. Venham participar desse banquete maravilhoso. Vamos fazer um momento de silêncio para participarmos alegremente dessa festa da fé. Se você se ligar, ele vai te tocar. Se você se ligar, ele vai te tocar. Se você se ligar, ele vai te tocar. Se você se ligar,
ligar, Ele vai te tocar. Se estás triste, comece a orar. Se estás alegre, começa a cantar. Se está desempregado, creia que as portas vão se abrir. Ó irmão, não temas, o Deus impossível é presente aqui. Se você se ligar, Ele vai te tocar. 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 Se liga aí, meu irmão, deixa o Espírito Santo de Deus te tocar hoje aqui neste lugar. Eita, glória a Deus. Se você se ligar, Glória a Deus, aleluia! Alimentados com o pão da vida, fortificados com esse alimento maravilhoso, digamos firme para mais uma jornada, mais uma caminhada com Cristo. Porque é caminhando com Cristo nas estradas da vida, sucesso, prosperidade, bênção sobre bênçãos, é só alegria, sorria que a vida é bela. Meu amado irmão, minha amada irmã, agora eu quero te dar a paz, a minha paz, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Receba a minha paz. Paz, irmão, a paz de Cristo. Agora eu quero te falar mais uma coisa. Nós já vamos para a bênção final, mas eu quero que você fale mais uma frase comigo. Você vai falar o seguinte, ó. Pensamento positivo. Abra a boquinha, meu amado irmão, minha amada irmã, e fala. Pensamento positivo, pensamento poderoso. Dia e noite eu estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Dia e noite eu estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Obrigado, Deus, por toda boa ajuda. Obrigado, Pai, por essa ajuda maravilhosa, pelas tuas bem-aventuranças. Obrigado. É isso aí, meu amado irmão. Agora eu quero te dizer o seguinte. Receba a bênção do Deus Todo-Poderoso. Receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, porque aqui estivemos reunidos em nome dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fui! Receba o beijo do Filho de Deus. Ele vai te tocar, Se você se ligar, Ele vai te tocar. Se você se ligar, Ele vai te tocar. Se você se ligar, Ele vai te tocar. Se você se ligar,